Bom, vamos fazer aqui um estudo direcionado para a banca Instituto Referência, no que eu chamo de tópico 3 ali em português. Consiste nos assuntos de semântica e dentro de semântica nós temos alguns desdobramentos, denotação e conotação, figuras de linguagem, sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos, enfim. Tudo isso vai ser aqui explicado, destrinchado e faremos questões juntamente, observando como esse tipo de coisa cai nas provas do Instituto Referência. É um assunto que, pelas questões que eu fiz, eu vi caindo bastante. Na prova de recreio caiu bastante também. E esse assunto, ele não se fecha somente ao longo da prova, ele também está presente ali no início da prova, na interpretação de texto. Naturalmente, para você interpretar um texto, você precisa ter um conhecimento bacana de semântica, tá? Então, lá no que concursos, na hora de fazer as questões, você pode filtrar da seguinte forma: português, e aí são os itens 15.5, ponto 6, ponto 8, ponto 9, enfim, tá ali no 15 em português, com a banca Instituto Referência, tá? Então vamos lá começar. O que é a semântica, né? É o estudo do significado da palavra em determinado contexto. A depender do contexto, uma mesma palavra pode ter diversos significados. E aqui nós já entramos no que seria a ambiguidade ou a polissemia, tá? Então, por exemplo, eu posto no Instagram e vou ao posto de gasolina. A mesma palavra posto e posto, elas são escritas iguais, tá? Só que com significados diferentes. Então, a semântica é basicamente você ter essa noção para conseguir compreender o que naquele contexto está se querendo dizer, tá? Dentro desse estudo da semântica, há diversas relações entre as palavras, que nós vamos compreender aqui. Sinonímia, os sinônimos. São duas palavras diferentes, mas que apresentam iguais significados num determinado contexto, num dado contexto. E como cai na banca referência? Ó, contribuindo para a redução destas doenças. Eu nem li o texto completo, nem li o texto que a banca dá nessa questão aqui, mas por esse trecho a gente pode fazer a questão tranquilamente. Contribuindo para a redução destas doenças. A palavra destacada é redução. O que ele quer? Marque a opção que não poderia substituir a palavra redução, né? A opção que não tem, que não está de acordo com redução, ok? Então, isso vai aí do nosso conhecimento de mundo, das nossas leituras, do nosso conhecimento de outras palavras. Mas não necessariamente você precisa ter lido muitos livros para que você possa acertar essa questão aqui, ou questões semelhantes. Você pode também, naturalmente, fazer muitas questões dessa banca ou de outras bancas e você vai conhecer as palavras que mais caem, palavras novas, enfim. Então, qual dessas palavras aqui não estão de acordo com redução? Vamos ver. Tá. Diminuição. Eu sei que está de acordo. Reduzir e diminuir são coisas iguais aqui nesse contexto. Atenuação. Atenuar também é uma redução, né? Atenuar a pena. Atenuar a pena do réu. Diminuir a pena do réu. Decrescimento, né? Decrescer. Reduzir e decrescer. Então, decrescimento também está no sentido de redução. Ficou aqui descometimento com uma palavra que nada tem a ver com redução. Então, eu marcaria essa daqui, tá? E é bem isso, gabarito letra C. Outra aqui de guarda municipal, mais uma questão bem interessante para treinar para essa banca, tá? Texto, né? Seu ímpeto interativo coagido. A palavra ímpeto, né? Eu já consigo lembrar algumas palavras aqui semelhantes a ímpeto, né? Tipo, ímpeto é uma vontade muito forte, ímpeto é uma força, né? Algo nesse sentido, algo abrupto, né? Um ímpeto, né? É algo nesse sentido. Apenas uma das palavras a seguir não poderia substituir o vocábulo grifado. Então, ó, ele quer o que não substitui ímpeto. Então, vamos ter 3 que são semelhantes a ímpeto, que são sinônimos de ímpeto, e uma que não é. Ele quer que não é. Essa
Pra mim também é bem fácil. Ó, tem palavras aqui, nessa questão, rompante, flagrante, arrobo e impulso. Como eu falei, né? Ímpeto é essa vontade forte. Então, impulso eu sei que é um sinônimo. Agora, arrobo e rompante são palavras que eu particularmente não conheço. Mas eu consigo interpretar essas palavras e entender que está no sentido de ímpeto, de força, né? Rompante, de romper. Ímpeto, um rompimento, né? Uma força inicial. E um arrobo também, para mim, é nesse sentido. E flagrante, para mim, não tem nada a ver. Então, eu marcaria flagrante. Então, tipo de questão que, mesmo que você não conheça todas as palavras, é possível interpretá-las eliminando a menos coerente. No caso, flagrante, o gabarito é B. Então, entendemos aqui o que são sinônimos. Tá? São palavras diferentes, mas que têm significado igual no contexto. Antonímia, os antônimos, relação de duas ou mais palavras com significados opostos, contrários. Então é aquela coisa, né? Economizar, gastar, bem, mal, bom e ruim, amor e ódio, talvez. É nesse sentido, né? Esse conflito de coisas. Questão aqui também da banca referência. Os problemas com a doença são verdadeiros, mas não insolúveis. Atenção a essa questão aqui, que ela é bem interessante, tá? Ela é bem interessante porque é um tipo de peguinha, um tipo de pegadinha. Ó, na palavra em destaque, o prefixo in traz consigo a ideia de negação. Naturalmente, palavras que têm i, in, im no início como prefixo tendem a negar alguma coisa, né? Então, entre as palavras apresentadas a seguir, todas formadas com o prefixo in ou suas variantes i, in, assinale aquela que não carrega em si, veja, ó, não carrega em si o mesmo sentido de que em insolúveis. Veja, insolúveis. Aqui está negando algo solúvel. Então, existe tanto insolúvel como algo solúvel. Eu quero a que não tem a ver com isso, ok? Então, vamos lá. Ó, ilegível. Existe algo que é ilegível, mas também o que é legível. Então, eu estou negando o que é legível aqui. Então, nesse sentido, ilegível está no contexto de insolúvel. Impermeável. Existe o que é permeável e o que é impermeável. Então está no sentido de insolúvel também, uma negação. Imigrar. Veja, imigrar é uma palavra com contexto próprio, é uma palavra independente, né? Não é uma negação aqui. Imigrar é a troca de um país para outro, de um local para outro. É o que o nômade faz, né? É uma palavra por si só. Não é um ir aqui buscando negar alguma coisa. Tanto que existe imigrar como migrar. Tá? E o imigrar não é a negação de migrar. Agora, irrestrito, o que é restrito e ao que é o irrestrito. Então, está no sentido de insolúvel. Qual palavra aqui que não acompanha, né, em si, como fala aqui, ó, que não carrega em si o mesmo sentido de que insolúveis? É a imigrar, porque ela é uma palavra com sentido em si própria. Então, isso é uma coisa que depende de interpretação. Depende de uma atenção especial para você não cair em pegadinha. Isso seriam, então, os antônimos. Os antônimos são essas palavras conflitantes, né? Economizar, gastar, bem e mal. E aí eu trouxe essa questão aqui, que embora não esteja no contexto exato de antônimos, se assemelha a essa relação de palavras, né? Homonímia. Vamos compreender aqui. Duas palavras com significados diferentes, mas que têm a mesma estrutura fonológica, fala igual ou muito semelhante, tá? Então, essas palavras homófonas, elas podem ser homógrafas. Então, o que é homo aqui nesse, né? Homo é o que é igual, né? E grafas, né? Homógrafas são que tem a grafia igual. Então, por exemplo aqui, gosto e gosto. O gosto disso é ruim. Aqui eu estou substantivando a palavra, né? Gosto. O gosto disso é ruim. Então, veja, né? Eu tenho aqui uma escrita, mas a minha fala é gosto. Ao passo que eu gosto disso é a mesma escrita, só que com uma outra fala. Uma fala semelhante, né? Eu gosto, enquanto ali na frente foi gosto. Então, são palavras homógrafas, escritas igualzinho, escritas de modo igual, mas com essa diferença aqui no falar. Mesma coisa
o conserto do carro foi caro e eu conserto essa coisa, eu conserto isso. Conserto, conserto. Escritas igualzinho, mas diferentes no falar. Já as palavras homófonas, veja, elas são iguais a alguma coisa, por causa do homo, mas iguais em quê? Na fonologia. Homófonas são iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Exemplo, cela com C e cela com S. A primeira se refere ali a uma sala, uma pequena cadeia, um pequeno quartinho, uma cela. Enquanto que a segunda cela com S se refere ali àquele assento, aquela estrutura de couro que você coloca no cavalo para montar nele. Então, são coisas que você vai entendendo, vai compreendendo, vai pegando, fazendo questões ou tendo uma bagagem de leitura, tá? Pronto, vamos aqui para polissemia e para ambiguidade, bem importante, tá? Polissemia é uma mesma palavra que vai apresentar ali vários significados a depender do contexto. Para clarificar bem, lembre de manga de camisa e a manga fruta, né? São uma mesma palavra que, a depender do contexto, a depender da frase, você vai conseguir identificar o que está se querendo dizer, tá? Polissemia. Vamos aqui para uma questão que fica bem claro para a gente. Ó, é também da referência, referência. Encontrei seu diretor e resolvemos fazer uma reunião em seu escritório às 15 horas. Então, a pessoa está falando com o interlocutor. Encontrei o seu diretor e resolvemos fazer uma reunião em seu escritório. Tá falando do escritório do seu diretor ou do seu mesmo escritório? Fica aqui essa ambiguidade. Eu interpreto que está falando aqui do escritório do diretor. Mas eu nunca vou ter essa certeza, porque a frase é ambígua, tá? Para que ela ficasse clara, ela teria que ser reescrita, tá? Então, nesse caso, a alternativa a se marcar é o quê? Aqui ocorre uma ambiguidade. O gabarito aqui é B. É uma ambiguidade. A estrutura construída traz essa ambiguidade. Não sabemos com precisão se a reunião será no escritório do interlocutor ou do diretor, tá? Paronímia. O que é paronímia? Os parônimos. São duas palavras que são semelhantes, não são iguais, escrevendo, né? E também falando. Cavaleiro e cavalheiro. Absolver e absorver, né? Absolver o réu. Absorver a água. Comprimento e cumprimento, né? Comprimento, a extensão de alguma coisa. E cumprimento, aquele gesto de recebimento de alguém, né? Enfim. Então, esses seriam os parônimos. Conotação e denotação. Eu aprendi no ensino fundamental que denotação inicia com D de dicionário. Então, denotação é o sentido original da palavra, tá? Então, denotação. Foi construído um muro de pedras. Veja, aqui eu usei pedras, a palavra pedra é em seu sentido original. Pedra como um corpo duro, um corpo enrijecido, né? Um elemento ali realmente sólido. Ao passo que conotação traz um sentido abstrato, poético talvez da coisa. Você tem um coração de pedra. Ora, nenhum coração de pedra. Não existe coração de pedra. Mas eu estou usando aqui, né, um sentido de pedra abstrato, poético, para poder representar uma pessoa que é enrijecida, talvez má, talvez rígida, pouco sentimental, que não expressa sentimentos. Ok? E as figuras de linguagem, que nós precisamos vê-las e fazer muita questão. Vamos ver aqui as principais. Tem também um PDFzinho que explica mais a fundo, tá? Então, figuras de linguagem. Antítese, né? O significado de antônimo. É basicamente um antônimo mesmo, né? Como nós vimos lá em cima. Mas aqui no caso, se pedir a figura de linguagem presente é qual, né? Antítese. A morte é o inimigo da vida. Então, morte e vida. Hipérbole é o exagero. É aquela coisa de falar mais do que deveria, né? Então, eles morreram de tanto rir.
Ora, não morreram de verdade, eles estavam rindo demais, né? Essa coisa, esse exagero, hipérbole, hiper, lembra disso. Anáfora é a repetição de alguma coisa, de uma palavrinha, de um contexto, de uma estrutura de frase que se repete várias vezes. Então, nada muda, nada fica, nada vive. É uma anáfora aqui. Gradação é uma sequência sem conectivos, né? Veja, andou, correu, sumiu, nasceu, cresceu, morreu, né? Uma gradação. Metáfora. A metáfora, atenção a ela, porque ela se diferencia da comparação, porque ela faz uma afirmação, enquanto que a comparação tem ali o elemento de como. Por exemplo, e ela é um anjo para mim. Ora, ela não é um anjo de fato, mas é uma pessoa tão boa que eu chamo de anjo, usando o verbo é aqui de ligação. Enquanto que na comparação seria aquela pessoa é como um anjo. Aquela pessoa tem esse elemento do como, sabe? Então atenção a isso. Elipse, omissão. Um termo elíptico, né? Fomos embora. Ora, quem foi embora? Nós. Mas nós está aqui omitido. Então seria isso a figura da elipse. Pleonasmo é a redundância. Interessante dizer que o pleonasmo não é mal por si, não é ruim por si, nem sempre ele é grotesco. Há pleonasmos grotescos e há pleonasmos bons. Eu não vou me lembrar aqui exatamente, mas nem todo pleonasmo é ruim, como esse daqui, subiu para cima agora. Esse aqui é algo mais forte, né, mais grotesco. Mas existem estruturas que usam pleonasmo que deixam a frase muito rica. Então, o pleonasmo é essa redundância, que pode ser viciosa ou não. Subiu para cima, desceu para baixo. Assíndeto, sem conjunções. Chegou, estudou. Essa aqui cai bem pouco, tá? Polissíndeto, com conjunções. Chegou, e falou, e chorou. Onomatopeia, são sons, né? Ele fez bibi. O som de cachorro. O cachorro falava au, au, né? Eufemismo é a suavização. Por exemplo, dando uma notícia ruim, ele subtraiu o dinheiro dele, né? Em vez de falar ele roubou, ele furtou. Eufemismo no sentido de aquela pessoa partiu dessa para melhor, ou seja, faleceu, tá? Ironia, dizer o contrário. Meu marido é um anjo, só me traiu 2 vezes, né? Então, tipo, é colocar um adjetivo, né? Porque aqui o anjo é nesse sentido de ser uma pessoa boa, contra um fato. Então, meu marido é um anjo, só me traiu 2 vezes. Ora, um anjo não trai ninguém. Então, é uma ironia. Ele não é um anjo, é um demônio. Né? Personificação. Humanizar seres. As árvores estão dançando. Então, basicamente isso. Hipérbato, inversão. Chegaram à loja os ladrões. Em vez de os ladrões chegaram à loja, né? Tá invertendo aqui a estrutura. E metonímia, também muito importante. A gente pode dizer como muito importante. A antítese, a hipérbole, a anáfora, a metáfora, o pleonasmo, o eufemismo e a metonímia. Para mim são os mais importantes, pelo contexto de provas que eu já fiz, tá? A metonímia, eu gosto de chamar ela de troca de parte pelo todo ou de todo pela parte. Então, li Machado de Assis hoje, né? Eu não estou falando que eu li um livro do Machado de Assis específico, mas falando que li Machado, algum livro eu li, tá? E tem um PDF de figuras de linguagem para se ler também, bem interessante para a gente aprofundar um pouquinho. Eu vou também disponibilizá-lo. E agora vamos fazer questões para poder treinar o que nós vimos agora e estudamos.